Olá, salve! O Vasco da Gama derrotou o Botafogo de virada por 4-2 no estádio Newton Santos e tomou a posição dele no G4 do Campeonato Carioca, faltando 2 rodadas para o final. Vamos contar como foi, mas antes aquele recado: inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Foi um jogo realmente muito disputado este no estádio Newton Santos, entre Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco, que teve Botafogo na frente, virada do Vasco, tentativa de reação do Botafogo no final e uma vitória com 6 gols marcados, 4 para o Vasco, 2 para o Botafogo. Primeiro tempo, os primeiros 25 minutos, até aquela famosa parada técnica, só deu Botafogo. Com 2 minutos, um gol marcado pelo Vitor Sá, anulado pelo VAR de uma maneira daquelas assim que doem no coração. Se é a tecnologia, foi por 1 centímetro ou até menos que o Vitor Sá foi apanhado em impedimento. Mas o Botafogo não se rendeu e continuou mandando no jogo, fazendo um gol aos 21 minutos do primeiro tempo. O gol foi marcado pelo Eduardo e foi uma pintura de gol. Ele mete a bola para o Tiquinho, que faz o pivô em cima do Maicon, e o Tiquinho prepara a jogada. Eduardo chega na corrida e bate de primeira. Só um campo perfeito permite uma batida daquelas. A bola vai lá no ângulo esquerdo, 1-0 para o Botafogo, que continuou mandando no jogo. O Vasco não tinha reação e veio a parada técnica. Nessa parada, o Botafogo descansou, arriou e, não sei, de alguma forma considerou o jogo resolvido. Coisas que vêm acontecendo com o Botafogo, porque o time é assim: quando sofre um baque, ele se desaba, ele cai por terra, perde completamente a sua consistência e o adversário toma conta do jogo. Aconteceu que aos 29 minutos o Vasco empatou na primeira jogada realmente perigosa que o Vasco realizou na partida. Gol marcado pelo Galdames, quando o Bahia começou a brilhar na partida. Estava um pouco apagado, até pela marcação forte que recebeu do Danilo Barbosa. Quando encontrou espaço, meteu uma bola preciosa, o Galdames entrou sozinho, a defesa do Botafogo dormiu, o Alexander Barbosa deixou o espaço, o Galdames chutou a primeira, o goleiro Gatito defendeu e ele empurrou para o gol, fazendo 2-1. O empate do Vasco desarmou o Botafogo, e o torcedor do Botafogo já viu isso acontecer muitas vezes desde o segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado. E aí o Vasco tomou conta. Veio o intervalo da partida e começa o segundo tempo, o Vasco dá a saída, o Botafogo não toca na bola e com 38 segundos o Vasco faz o gol da virada. Uma jogada surge pela esquerda, com o Piton aparecendo bem, fazendo uma tabela com o David, que devolve. Piton entra no facão e de perna esquerda dá de biquinho, chuta cruzado e faz o gol. Gatito teve uma reação tardia, falha, fica por conta de quem vai analisar o lance a seu critério. A minha era uma bola defensável. O Vasco vira o jogo e o Botafogo não se encontra mais. Aos 15 minutos, o técnico do Botafogo começa a mexer no time e as mudanças são para piorar. Ele, perdendo o jogo de 2-1, tira um lateral e põe outro. Estreou mal o Damian Soares, não fez uma partida que chamasse a atenção. Saiu e entrou o Matheus Pontes, que nada fez. E não era uma mudança que pudesse alterar o jeito de jogar do time. A outra mudança, ele tira um volante, o Barbosa, o Danilo Barbosa, e coloca Marlon Freitas, que nada acrescentou ao time. E o Vasco ainda fez o terceiro gol num pênalti, digamos assim, contestável. Se o torcedor do Vasco acha que foi pênalti, ele pode ter sua razão. Se o torcedor do Botafogo acha que foi fora da área, também pode ter a sua razão. No meu conceito, a falta foi fora da área. O jogador do Botafogo, primeiro foi um erro de saída de bola do Botafogo, infantil. O Matheus Ponte atrasa uma bola para o Gatito, que abre para o Hugo no bico da pequena área, da grande área, perdão, e com um jogador do Vasco chegando para fazer a pressão. O Paulo Roberto consegue dominar a bola, que escapa do controle do Hugo, e o Hugo toca no Paulo Roberto fora da risca da grande área. Os dois caem quase que abraçados dentro da área. O árbitro marca pênalti. O VAR não chamou para revisão, se chamou, não foi dado a conhecer, e o Verratti bateu muito bem, fazendo 3-1. Isso acontece aos
aos 22 minutos do segundo tempo. Com 3-1 no placar, outras mudanças começaram a ser feitas. Aí então é que o técnico do Botafogo acordou de que precisava um jogador mais de frente. Quando mudou com o jogo 2-1, era para tirar um volante, talvez o Barbosa mesmo, o Danilo, para colocar um atacante, o Júnior Santos. Não, ele trocou um volante por outro. Quando já estava 3-1, ele aí então colocou o Júnior Santos, que entrou de uma maneira atabalhoada, levou cartão amarelo. Ele já entra com aquela preocupação de que eu tenho que ajudar a virar o jogo. E não é ele que vai virar o jogo. Até pode ser um colaborador em alguns momentos do time, mas essa carga de ter que virar o jogo é muito pesada para o Júnior Santos. E o Vasco ainda fez o quarto gol, marcado pelo Verratti, numa bola que o Puma cruzou da direita. Mais uma vez a defesa do Botafogo cochilou, estava mais adiantado o Alexander Barbosa, mais recuado o Halter. O Alexander Barbosa não corta o cruzamento e o Halter dá condição de jogo legal para o Verratti. E aí acontece o improvável. O que acontece às vezes com quem não está atuando numa fase muito boa. O goleiro do Botafogo faz um gol contra, porque o Verratti se estica, mete a bola no travessão, bate nas costas do Gatito e entra. O gol do Verratti tem que ser atribuído ao atacante, sou sempre favorável a isso. O Vasco faz o 4-1. E o Botafogo ainda teve um gol marcado, que por sinal foi o mais bonito de todos, pelo Eduardo, aos 40 minutos, um córner batido pelo Hugo da esquerda. Tiquinho disputa de cabeça na área, ela sobra nas costas do Eduardo e ele dá uma bicicleta perfeita, bicicleta de Pelé, bicicleta de Leônidas da Silva, e aí a bola vai no ângulo esquerdo do goleiro do Vasco, indefensável. O Botafogo perdeu por 4-2, Eduardo foi seu melhor jogador e fez os 2 gols mais bonitos da partida. No Vasco gostei muito da atuação do Piton, gostei muito da atuação do Payet, que saiu aos 25 minutos por cansaço ou alegando algum problema muscular, que não foi visível. Se foi, não parece ser nada grave, apenas se desgastou muito na partida, e foi uma grande atuação do Payet e também do Galdames. Esse jogador contratado esse ano fez a sua primeira partida, digamos assim, notável no time do Vasco. Se destacou, fez gol, deu passes, combateu, participa muito do jogo o tempo todo ali naquela função de número 8 e foi para mim o craque da partida. 4-2, o Vasco subiu, tomou a posição do Botafogo, foi para o terceiro lugar com 16 pontos. Botafogo caiu para fora do G4, que é ocupado agora por Fluminense, Flamengo, Vasco e Nova Iguaçu. Ainda não estou computando o jogo do Nova Iguaçu desta noite. Se o Nova Iguaçu vencer, ele ultrapassa o Vasco e vai para os 18 pontos igual ao Flamengo, mas o Flamengo ainda tem o jogo da terça-feira contra o Boa Vista e deve se igualar ao Fluminense. Tudo indica, tudo caminha para que Flamengo e Fluminense, no outro domingo, façam a decisão da Taça Guanabara e as outras 2 vagas fiquem disputadas por Vasco, Nova Iguaçu, Botafogo e Portuguesa. Aquele recado, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, o seu comentário, ative o sininho das notificações e você vai ficar na cara do gol. Até a próxima!